Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição especial Zimbo. Hoje o nosso convidado é Abel Chivucovuco, presidente da Casa CE. Muito boa noite. Boa noite e permitam-me, em primeiro lugar, agradecer o convite da TV Zimbo para estar neste programa e saudar todos os angolanos e, em particular, os telespectadores. Tenho clara noção das dificuldades que nós todos angolanos vivemos hoje, mas quero transmitir uma palavra de fé, de alento e de esperança. Todos juntos podemos transformar a situação. Muito bem. E eu começo com uma questão que é muito badalada nos últimos dias. Qual é a situação do deputado Alexandre Sebastião André, vice-presidente da Casa CE? São verdadeiras informações que estão a circular que dão conta de uma alegada tentativa de afastamento daquilo que são os líderes da Casa CE? Penso que, em primeiro lugar, é meu dever explicar aos angolanos o que é a Casa CE. Quais são os propósitos? Por que é que criamos a Casa CE? Qual é o sonho que temos para Angola? No nosso conceito, criamos a Convergência Ampla de Salvação de Angola, e o conceito convergência pressupõe que são várias tendências diferentes que convergem para um bem comum, para um fundo, para um objetivo comum. Portanto, este foi o propósito. E, em função daquilo que é Angola hoje, as dificuldades que Angola vive, os traumas que os cidadãos têm, achamos que era preferível criar uma terceira opção para a alternativa para os angolanos quanto à governação. E qual era o objetivo? O objetivo é essa alternativa poder ser governo em Angola, e por isso nós desenvolvemos um programa para Angola. Nas eleições de 2012, tivemos este programa para as eleições. Infelizmente foi pouco divulgado, e que neste momento estamos a procurar fazer a revisão para ajustá-lo às circunstâncias do momento. Vai poder falar desse programa, mas respondendo à questão que me coloquei, o que é que está a acontecer de facto? Alega-se que Alexandre Sebastião André terá tido um encontro com altos responsáveis da Presidência da República. Isso, segundo se publicou nas redes sociais, criou algum atrito dentro da própria Casa CE. O que é que está a acontecer de facto? Não há nada de verdade, e eu penso que não faz sentido vivermos de especulações. Por isso é que considero que mais importante é esclarecer aos angolanos qual é o projeto dos angolanos, e depois vou diretamente... Vai explicar isso, mas mantém a confiança política no Sr. Alexandre Sebastião André? Para já dizer que o Sebastião André é meu amigo e é meu colega, e estamos no mesmo projeto, não é verdade? E por isso não é assunto, é uma questão administrativa, e eu vou explicar já. Permita-me que eu explique aos angolanos primeiro o que é a Casa CE. Em função do programa que não foi bem publicitado em 2012, durante o programa que estou a desenvolver em 2013, 14 e 15 de visita às províncias, que é um programa denominado 15-15, 15 dias em cada província, e a visita chama-se Ver, Ouvir e Partilhar, distribuímos um outro documento, que é um contrato com os angolanos. Os 20 compromissos que os angolanos podem ter com a Casa CE para a futura governação de Angola. Então, vamos fazer assim, em todas as províncias estamos a negociar e a discutir com os angolanos a agenda dos 20 compromissos. Muito bem, vamos começar com esses compromissos e depois vamos voltar a essa questão. Quais são, nós já sabemos todos que o país enfrenta muitos problemas, não é? Alguns estão a ser resolvidos, outros continuam a ser ainda problemas. Quais são as ideias da Casa sobre o país? Nós podemos resumir os 20 compromissos e o programa do governo em 5 grandes áreas, que é o que nós pretendemos implementar assim que ficarmos governo em 2017. Em primeiro lugar, precisamos de garantir a paz, precisamos de garantir a integridade territorial e a unidade nacional. Num país como o nosso, que é um país multiétnico, multirracial e multicultural. País bastante diverso. Essa integridade tem que ser garantida para fazermos com que Angola projete-se em África e no mundo como um país que apresenta a qualidade de vida dos seus cidadãos. A projeção de Angola no mundo e África
Não pode ser porque somos um país que produz muito petróleo ou porque temos forças armadas fortes, não. Deve ser pela qualidade de vida dos seus cidadãos, para as pessoas admirarem que os cidadãos angolanos têm água, têm energia, têm saneamento urbano, têm boa saúde, São esses os indicadores que devem nos dar orgulho para apresentar ao mundo. E o que é que Número faria dois, diferente nesse aspecto que fala de água, luz? estou a lhe explicar a agenda dos 5 elementos essenciais. Este é o primeiro. O segundo elemento essencial, precisamos de fazer reformas profundas. Reforma do modelo de Estado, reforma constitucional quanto ao sistema de governo. Reforma do modelo de Estado por quê? Nós temos um modelo de Estado excessivamente centralizado. Tudo se decide em Luanda, num país tão vasto. Até um pequeno chavariz na Lunda Sul decide-se em Luanda. Um pequeno dispensário do Kwanza Norte decide-se em Luanda. Não. Temos que descentralizar o país, política e administrativamente, para fazermos a reforma de um Estado descentralizado. Esse Estado descentralizado podia ir ao nível até de voltarmos ao debate sobre devemos ou não eleger os governadores provinciais. Devemos ou não ter pequenos parlamentos provinciais para controlar os governadores. E o que é que essas propostas que apresenta em relação a isso prevê? Devemos ou não, portanto, essas são as nossas ideias para fazermos um diálogo nacional. Nós não queremos são ideias básicas, mas a reforma constitucional, a reforma do modelo de Estado, exige consensos, exige diálogo nacional. Mas, a partida, temos que encontrar um Estado descentralizado, governadores provinciais eleitos, instituir as autarquias, o regime político também tem que ser reformado. Precisamos de debater o regime político. O regime político, temos que debater. Ainda interessa continuarmos com o presidencialismo hiperbólico, em que o presidente manda tudo, até a distribuição de casa o presidente manda, até no lixo o presidente manda, no parlamento não. Temos que ter, ou voltarmos para um sistema semipresidencial, não é verdade? Com um presidente que garante a unidade nacional, trata das questões de política externa e de defesa, ou se quisermos manter o presidente, primeiro, tem que ser um presidente eleito diretamente por todos os angolanos. Acabar com essa coisa de cooptação pelas listas. Segundo, equilibrar os poderes para que outros níveis haja o exercício das prerrogativas constitucionais que permitam descentralizar. Até porque nessa reforma constitucional também podemos abordar a problemática de Cabinda no âmbito da soberania angolana. Qual seria a solução para essa problemática? Problemática de Cabinda, podemos ter abertura suficiente para encontrar modelos de autonomia. Que modelo? Autonomia interna, por exemplo, diferente? como a Madeira, como os Açores, como a tantos outros, não é verdade? Não podemos continuar estanques, fechados, sem capacidade de dialogar, sem capacidade de resolução dos problemas. Terceira dimensão, precisamos de aprofundar o processo democrático e também o respeito pelos direitos humanos. Nós, Angola, ainda não somos um país democrático. Por que diz somos que não um país democrático? em transição para a democracia. Por que diz isso? As democracias têm atributos específicos. E nós, em Angola, temos alguns atributos presentes na nossa vivência, outros atributos não presentes. Por exemplo, não pode haver democracia sem total liberdade. No nosso caso, temos liberdade condicionada. Tanto do ponto de vista geográfico, quanto mais para o interior se vai, menos liberdade os cidadãos têm. Como do ponto de vista condicionamento, na verdade, é que o cidadão, quando quiser ser um diretor do hospital, tem que ter cartão. Quando quiser ser diretor de uma escola, tem que ter cartão. Condicionamento. Portanto, esse cidadão não é livre, porque há liberdade de manifestação, liberdade de reunião, liberdade de associação, liberdade de opção. As liberdades de opção são condicionadas. Por isso ainda não temos liberdade total nesta dimensão. Mas também outro dos atributos é o pluralismo. Em Angola temos o pluralismo. Outro dos atributos é eleições livres, periódicas e gerais. Do ponto de vista da periodicidade, está garantido. Mas do ponto de vista da transparência e da justeza, ainda não estão garantidas. Outro dos atributos de uma democracia é, de facto, órgãos administrativos apartidários. A função pública. No nosso caso, a função pública ainda é muito partidarizada, não é verdade? E eu vou voltar a isso um bocado mais à frente. Por outro lado, também temos que ter órgãos de defesa, ordem pública apartidários. Temos que ter... Mas acha que os órgãos de defesa e ordem pública não são apartidários? Os militares estão de parabéns. Deram um passo muito grande, não interferem
na vida político-partidária. A polícia vai fazendo um esforço, mas precisa de ser ajudada. Com o nosso comportamento e com a nossa atitude, não é verdade? Eu ando pelo país, por todas as províncias, pelos municípios, e constato que a polícia precisa ainda de ser ajudada. Ajudada no sentido? Ajudada para compreender o papel de um polícia num Estado democrático, não é verdade? Para terem noção até onde vai a sua intervenção, até onde não pode ir, porque estará a infringir os direitos dos cidadãos. Os órgãos de segurança, essas pessoas não têm noção absolutamente nenhuma do seu papel. Os órgãos de segurança são para defender o Estado, não são para vigiar os políticos, vigiar os cidadãos, etc. O senhor é vigiado por algum órgão de segurança? Absolutamente, absolutamente. Isso é do conhecimento público. Portanto, este elemento precisa de ser acautelado para que tenhamos uma democracia efetiva. Os direitos humanos também precisamos de fazer um esforço, não nos fica bem. Ficamos ali com essas histórias dos meninos, agora entraram outra vez em greve, só porque foram presos por estar a ler livros, não é verdade? Os massacres dos campetecas. Há coisas que nós precisamos de cuidar. Angola já é um país maduro para estar suficientemente avançado e não permitir que determinadas coisas manchem a sua imagem. Quarto elemento, governação baseada no patriotismo, competência e honestidade. O que é que isso significa? Isso significa que nós, governo em 2017, não vamos fazer o governo dos membros da casa. Temos que valorizar as capacidades e os valores que temos nos recursos humanos nacionais. Um governo, portanto, a casa o que é que deve fazer? Deve ser o conceito, a visão, que tipo de país queremos. Mas depois valorizar todos os cidadãos. É patriota, é competente, é honesto. Não implica ser do MPLA, não implica ser da UNITA, do PRS, do Bloco, ou se é cidadão comum. O importante é que vai pôr o seu saber ao dispor do país. Portanto, é esse o conceito que nós temos, de um lado. Por outro lado, também a governação patriótica, com competência e honestidade, pressupõe necessariamente termos um conceito de função pública do Estado. Não é função pública de partidos. Esses cidadãos que são funcionários, mudam o governo, continuam funcionários. O que é que muda? Mudam as práticas, mudam os comportamentos e mudam a forma como são remunerados, criações de condições de trabalho, etc. São os mesmos. Da mesma maneira que as Forças Armadas, Polícia, são Forças Armadas do Estado, não são de partidos. Portanto, o conceito tem que ser a valorização da pessoa humana, patriota, nas suas competências e com honestidade, para que o cidadão angolano esteja no centro da governação, seja um elemento fundamental para a governação e os recursos do país sejam judiciosamente utilizados para que o cidadão beneficie desses recursos. Porque não é o que temos feito até aqui. E vou voltar a isso atrás mais logo. É verdade que a pobreza é um elemento fundamental. E por isso a governação tem que ter como objetivo a erradicação da pobreza. Portanto, este realismo, a má gestão e termos uma governação com rigor e transparência. Não vale nada termos um país potencialmente rico, mas com cidadãos pobres. Vale o que é isso? Nós queremos ter um país potencialmente rico, com cidadãos que vivem em dignidade, não é verdade? E termos uma gestão que utiliza judicialmente em termos de priorização. Porque nós temos muitos problemas de identificação do que é prioridade. E eu depois posso dar exemplos para que a prioridade seja o cidadão. Nessa questão de governação com rigor e transparência, vamos ter que debater, nós o país inteiro, encontrarmos uma modalidade em que instituímos imunidades perante o passado, mas também estabelecemos responsabilização para com o futuro. Sim, mas o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que pôr mesmo uma tábua no passado. Esqueçamos. Houve falcatruas e não sei o que, esqueçamos isso. Mas garantamos que no futuro os recursos têm que ter utilizados judicialmente. Sim, o que é que está a filosofia, o que é que está a propor? Há uma filosofia que diz, o passado, por tudo que ele teve de bom ou de mal, por ninguém pode ser mudado. Mas ao mesmo tempo, não podemos condenar o futuro por causa do passado. Mas está a propor, o que estamos a propor é encontremos, para avançarmos, imunidades perante o passado,
mas responsabilização para o futuro. Mas a para, que relação- mas a relação ao quê? para que possamos ter governação com rigor Imunidade em e relação ao quê, transparência. Presidente? Em tudo o que aconteceu no passado, a má gestão, a corrupção e todos esses fatores. Nós não podemos perder tempo com isso. O país tem que olhar para frente. Eu tive um amigo que dizia-me que os angolanos têm uma capacidade extraordinária de virar as cabeças para trás. Não. Temos que virar a cabeça para frente, projetar o futuro e construirmos esse futuro todos juntos. Vamos falar agora de questões concretas ligadas ao país. Nós estamos neste momento a atravessar uma crise, e isso já é um facto. Quais são as soluções para a casa, se fosse governo? Como é que a casa encararia esta crise? Quais são as soluções da casa para sairmos desta crise em que vivemos neste momento? Um responsável político, na abordagem da construção do país, tem que ter uma postura como se fosse um médico. E o médico, quando encontra o doente, não entrega imediatamente a receita, não faz a receita. O médico tem que fazer o diagnóstico. O que é que se passa com o paciente? E o médico vai constatar, tem malária. E vai verificar por que é que apanhou a malária, não é verdade? Por isso, este debate tem que vir primeiro, por que é que nós temos crise agora? Para percebermos quais são as bases que nos levaram ao contexto presente. E em função dessa percepção que nós tivermos, do diagnóstico que tivermos, então vamos dizer, sim senhor, este é o diagnóstico, este é o quadro do paciente, e o paciente Angola, e em função desse paciente Angola, então vamos apresentar a Sim, receita. mas a casa ainda não fez esse diagnóstico. Quais são as ideias da casa para sair desta situação? Deixe-me lhe pôr o primeiro diagnóstico e vou lhe explicar concretamente quais são as nossas Quais são os ideias. vossos diagnósticos? O diagnóstico é que o contexto presente foi criado fundamentalmente por causa da diminuição de receitas do setor petrolífero, isso é um problema universal, mas também é consequência da má gestão, corrupção e excesso de dispêndios. Durante muito tempo nós tivemos excesso de dispêndios. Fizemos ali os entrepostos aduaneiros, não funcionaram. Fizemos os nossos súperes, investimento do Estado, não funcionou. Fizemos os papalás, fizemos os bués, não funcionou. Tanta coisa que fazemos como dispêndios, desnecessários, não é verdade? Neste momento, a crise surgiu há menos de um ano. Nós tínhamos estabelecido o Fundo Soberano, que é o Fundo Soberano para, de facto, acudir nos momentos de dificuldade. O que é que se passa? O Fundo Soberano não aparece. Temos o Fundo do Diferencial do Preço do Petróleo. Por que que esses não acordem para aliviar o sofrimento do cidadão, na verdade, de formas a que possamos recuperar assim que tivermos condições mais apropriadas? Temos um problema que também é uma espécie de excessiva politização e partidarização da economia. Isso o que é que nos faz? Perdemos outros valores. Há muitos cidadãos que têm boas ideias, mas eles vão com o projeto dele no Angola Invest. Se não tiver o cartão, o projeto não sai. Aquele que vai com o cartão, o projeto sai, mas não é viável. Portanto, temos que tirar a carga política e partidária da vida econômica. Temos um problema de fraqueza de planeamento e dificuldade de priorização. Por exemplo, nós sabemos que somos um país produtor de petróleo bruto, mas somos um importador de produtos do petróleo. Não faz sentido. Então por que em 10 anos, 20 anos não fizemos refinarias para sermos não só produtores de petróleo bruto, mas também consumidores e vendedores de produtos refinados? A Singapura não produz petróleo, mas é o maior refinador. Por que nós não fazemos isso e depois exportamos os produtos para o Congo, para a Namíbia, etc.? Sim, o senhor É fraqueza de planeação. já como médico fez o diagnóstico, quais são os medicamentos Tem para a outros cura? fatores para diagnóstico. Eu vou lhe explicar os medicamentos. Outros fatores para diagnóstico, mas para dizer os problemas de priorização. Nós, por exemplo, investimos na nova marginal de Luanda. Muito bom. Entulhamos o mar, investimos milhões e milhões de dólares. Mas aquilo está bonito, mas mudou a vida de quem? Por que em vez de usarmos esse dinheiro para fazer a marginal onde ninguém vive, podíamos aplicar no Kazenga, no Curtume, no Sambizanga, em Viana, onde vivem as pessoas? Porque acontece, os miúdos saem desses bairros com lixo, com lama, etc., vão no domingo passear na marginal, mas à tardinha têm que voltar outra vez para a lama. Quando devíamos priorizar lá onde vivem as pessoas, porque muda a vida das pessoas. A marginal não muda a vida das pessoas. Fraqueza de planificação. Excessivo Estado na economia, no comércio, na indústria, na banca, nos seguros.
O Estado não pode vender fuba nos nossos súperes. Esse não é papel do Estado, esse é papel dos privados. O Estado regulamenta, cria condições, incentiva, fomenta. E os cidadãos livres organizam. Agora, se o Estado vai vender fuba, vai vender açúcar, como fizemos, é por isso que falhou. Muito bem. Agora o Estado foi fazer, por exemplo, a Zona Econômica Especial. Vamos agora às É o suas Estado soluções. que investiu nas zonas econômicas especiais. Hoje, não sabemos se aquelas empresas estão viáveis. Temos o problema do ambiente econômico de negócios, que ainda não é o apropriado. E temos muito desprezo, durante muito tempo, desprezamos os setores primários. A agricultura, a indústria, as florestas, os produtos do mar, o turismo. Nós estamos a falar muito do turismo, por exemplo. Nós fazemos coisas que inviabilizam o turismo. Por exemplo? Os custos da hotelaria são inegáveis, é impossível. Alguém que vem passear para pagar $500 por dia no hotel, isso só se for turismo de ricos, isso não é turismo. Alguém que vem para fazer turismo, mas leva 3 meses para tirar disto, é impossível. Com a febre amarela, com a malária, com essas coisas, quem é que vem passear para depois apanhar a febre amarela? Não se faz turismo assim. Muito bem. Apresentou como médico aquilo que são o diagnóstico. Agora vamos aos doença do problemas. paciente. O que é que vocês fariam de diferente de tudo isso que você apresentou aqui? Factos concretos. Vamos lá. A questão da presença do Estado da economia. O que é que fariam de diferente? Deixa-me lhe dar factos concretos. Em 2015, o Presidente da República convocou o Conselho da República para discutirmos sobre a crise que assolava o país. A Casa CE foi a única formação política que levou e entregou ao Presidente da República um memorando com as nossas ideias sobre a crise. Quais são essas ideias? E grande parte, para eu vou lhe comunicar, grande parte das resoluções do Conselho da República foram deste documento. Eu até podia lhe dar, só que os regulamentos do Conselho da República não permitem, porque é um documento confidencial do Conselho da República. Mas muito bem, mas pode falar com o Presidente da Casa daquilo que são as suas ideias, as suas soluções para os problemas que acabou de apresentar e que acabou de diagnosticar. Este ano, a Assembleia Nacional promoveu um debate para abordarmos e darmos sugestões ao Governo sobre a crise. E a Assembleia Nacional pediu que cada força política apresentasse as suas ideias. Nós, Casa CE, apresentamos um documento à Assembleia Nacional. E este posso lhe dar, porque é da Assembleia Nacional, já não tem os requisitos, não é confidencial. Nós entregamos, na verdade, ao Presidente da Assembleia Nacional. E constou das resoluções da Assembleia Nacional. Mas os telespectadores querem saber quais são as ideias da Casa. E vou passar exatamente aos 10 pontos. Até porque esses 10 pontos da Casa CE são públicos. E nós fizemos uma conferência no Cacoaco, onde até esteve a TV Zindo também, onde apresentamos publicamente os 10 pontos antes de passarmos a conferência. Isso tudo bem, mas há pessoas que não sabem. Apresentou aqui um conjunto de problemas, que são os diagnósticos, e dizem também que tem soluções. Vamos lá. Como é que faria para sairmos da crise? 10 pontos que nós propusemos ao Governo, por via da Assembleia Nacional, mas também de forma pública. Por via deste documento que está aqui. Deste documento que está aqui. Primeiro, descentralização política, porque a crise implica medidas políticas, econômicas e estruturais. Não é verdade? Primeira medida, nós precisamos de descentralizar política e econômica e administrativamente o país, visando a libertação das iniciativas dos cidadãos. O que significa? Não haja a ideia de que Luanda dá as receitas, façam assim, façam assim, façam assim. Não. Libertemos a criatividade, libertemos as iniciativas do cidadão, as ideias do cidadão. Porque o papel do Estado não é fazer as coisas, é fazer com que os cidadãos façam as coisas. Segunda medida, diminuição do papel do Estado na economia, particularmente nos setores do comércio, serviços financeiros, seguros e indústria. O papel do Estado é criar as condições. Não é o Estado que vai fazer as fazendas. Na minha língua umbundo há um ditado que diz que o carrombo com o ini calale coçamua. Porque o que é de todos nunca resulta. Quando o indivíduo tem a propriedade, cuida bem da sua própria propriedade. Mas o que é que defende um Estado mínimo? Portanto, a Casa defende um Estado mínimo? Não é um Estado mínimo, um Estado presente, mas um Estado não omnipresente. Sim, mas qual seria o papel do Estado no governo da Casa? Regulador e de fomento. Não é o Estado que vai fazer as casas, não é o Estado que vai fazer as lojas, não é o Estado que vai fazer o banco, não é o Estado que vai fazer os seguros, não é o Estado que vai fazer a indústria, fazer as panelas, fazer os baldes, não.
Porque essa zona econômica especial, que foi feita pela Sonangol, não é viável. Não é viável. Foi projeto político, não foi projeto econômico. Por que acha que não é viável? Não é viável. Até hoje nunca ouvimos falar sobre os balanços da produtividade dessas empresas. A viabilidade. Não se sabe. Está opaco. E não tem efeito nenhum na vida nacional. Não é verdade? Portanto, é preciso reduzir isso. Terceiro, democratização e liberalização das oportunidades. Acabar com a partidarização e exclusão nas oportunidades de financiamentos das iniciativas e projetos dos cidadãos. O que significa? Seja o mérito a poder ter acesso a financiamentos das instituições como Angola Invest ou outros fundos que houver. Sim, mas diga uma coisa, Sr. Presidente, porque o que tem havido, quando fala dessa questão da partidarização, sim, quais são os bancos? Podia citar os bancos que pedem cartões de militar para dar crédito? Eu conheço muita gente que apresenta Angola Invest. O projeto Angola Invest, que trabalha com os bancos, mas Angola Invest não é banco. Trabalha com os bancos, particularmente os bancos públicos. Os bancos privados mais ou menos evoluíram. Mas os bancos públicos significa que também exigiam cartão de militar. Há melhor tratamento nos bancos privados, melhor tratamento nos bancos privados do que nos bancos públicos, não é verdade? Quando fala melhor tratamento, refere-se concretamente a quê? Ainda pode haver alguma hipótese desde que o projeto tenha mérito de passar. Mas quando são bancos públicos, quando vai para Angola Invest, não passam. Quando se entrega os projetos, vem lá também escrito a camisola política do empresário, da pessoa que está entregando. Não vem escrito, mas é solicitado. Indiretamente é solicitado, tudo bem, o projeto é razoável, etc. E até com uma agravante. Há casos em que os cidadãos apresentam bons projetos, pedem-lhes o cartão, não têm cartão, mas depois alguém ligado aos bancos aproveita-se do projeto alheio e depois tentam implementar. Só há uma filosofia que diz que quem não concebeu não consegue implementar. Pronto, número 4. Melhorar de forma efetiva o ambiente de negócios em Angola. Temos que acabar com a burocracia excessiva. Temos que melhorar os custos de produção, porque os custos de produção em Angola são muito altos. Muito altos. Por exemplo, para a indústria. Não se faz indústria sem espaço, terrenos, não se faz indústria sem energia, não se faz indústria sem água. E com a nossa indústria intermitente, é preciso que quem faz o projeto tem que pôr geradores. Mas o que é que faria de diferente do que está a ser efeituoso em relação a essa questão da melhoria do ambiente de negócios? Melhoria do ambiente de negócios, acabar com a própria burocracia excessiva, melhorar as infraestruturas de suporte para os investimentos, não é verdade? O cidadão tem que ter energia regular, não pode ter que meter mais gerador, porque se tem que meter gerador, depois tem que comprar combustível, encarece o produto e deixa de ser viável com o produto que é feito na Tailândia, na Singapura, onde encontra um melhor ambiente de negócios. Temos que acabar com essa história de que quem vem com um projeto, os responsáveis da área governamental e da área pedem logo, eu quero ser sócio. Ah, tem que ser sócio por quê? Você é o governante, avalia e aprova, e mais nada. Não tem que ser sócio de tudo. E nós temos ainda esse problema cultural. O cidadão apresenta o projeto, até estrangeiros apresentam os projetos, mas a primeira coisa é, tem que dar aí uns 30%, 20%. Não. Precisamos de melhorar o ambiente de negócio no nosso país. Quinto, temos que fazer um combate sério e determinado contra a corrupção, o clientelismo e o nepotismo. Sim, mas isso que está a dizer, esse pagamento é a repetição daquilo que já disse. Não. Ou são coisas totalmente diferentes? Completamente diferentes. Por exemplo, estruturar mecanismos institucionais para combater as tendências de monopólios. Controle das contratações do Estado e controle da qualidade das obras. Por quê? Estamos a tender para um sistema econômico em que um grupo de 3, 4 pessoas monopoliza o mercado. Tem os supermercados, tem as bombas de gasolina, tem os hotéis, tem... Não, é preciso abrir, porque assim está a haver monopólios. E depois travam, se ainda por cima essas pessoas, ao mesmo tempo que têm esses interesses empresariais, criam monopólios, travam os outros que serviriam de competição, na verdade. Portanto, nós temos que acabar com essa tendência de monopólios, ao mesmo tempo que o Estado precisa de precaver-se, no sentido de estruturar instituições que controlem as contratações do Estado, e temos que ter muita atenção com a qualidade dos projetos e infraestruturas. Neste momento, nós investimos bilhões de dólares, por exemplo, na rede viária, mas a via Luanda-Benguela está praticamente degradada.
Havia Luanda-Uambo, essa coisa que está inoperante. Havia Luanda-Malange com muita dificuldade. Havia Luanda-Uige com dificuldade. O que significa? O Estado investiu, não cuidou da qualidade das obras, houve comissões que diminuíram a qualidade das obras e hoje vamos ter que voltar a investir outra vez. E são os mesmos problemas crônicos. Por exemplo, a ponte do Benfica foi construída 3 vezes. Construiu a primeira, vieram chuvas, levou. Construiu-se a segunda, vieram churradas, levou. Tivemos que fazer uma terceira. Isso é desperdício. Isso é falta de valorização dos recursos que o país tem. Avançando noutras questões, para irmos às perguntas dos telespectadores. Correção progressiva das assimetrias regionais e valorizar as potencialidades territoriais. Equilibrar o nível de desenvolvimento das províncias da costa com as do interior médio e do interior profundo. Se nós não valorizarmos as províncias, e um dos fatores que nós temos que fazer, tentei sugerir durante várias vezes, não consegui. Tentou sugerir aonde? Foi encontrarmos uma espécie de definição da vocação das províncias. Tentei o que é isso, doutor Abel? Vocação das províncias. O que significa? Os governos provinciais não determinam o que a província tem como vocação. E vão fazendo, vão andando. Não pode ser assim. Por exemplo, a província do Uambo, no tempo colonial, era de vocação agrícola, industrial e de recursos humanos. E eu perguntei na reunião de quadros do Uambo ao governo. Na altura, quem chefiou a delegação do governo foi o atual governador do Luanda, Egílio Carneiro. Eu perguntei, nestas condições de hoje, qual é a vocação provincial, qual é a vocação da província do Uambo? Ainda é agrícola, industrial e de recursos humanos? Qual foi a resposta? Não é verdade? Não sabiam, ninguém sabia. Foi preciso adiar para fazer estudos e voltarmos a fazer a reunião. Porque se pensarmos que ainda vai ser agrícola, então é preciso redefinir. Os solos da província do Uambo estão cansados de excessiva utilização. Se é agrícola, então é preciso redefinir as modalidades, os inputs que são necessários, etc. Se é ainda industrial, temos que rever. Tem que haver energia em condições, tem que haver circulação para os grandes mercados de consumo, etc, etc. Acadêmica, eu penso que devia continuar, porque tem condições apropriadas para o estudo. Benguela. Qual é a vocação de Benguela? É a vocação de produtos do mar? É de turismo? É de agricultura? É de quê? Qual é a vocação, por exemplo, da Lunda Norte? É mineiro. Temos que definir a vocação das províncias para potenciar essa vocação das províncias. Resumindo as 2 últimas questões para avançarmos. Outro elemento. Adoção de um plano nacional populacional, implementado por via da criação de polos econômicos de atração dos cidadãos para o interior do país, visando distribuir equilibrar a distribuição populacional, introduzir na administração pública a norma da discriminação geográfica positiva. Isso significa criar estímulos para atrair funcionários para as zonas mais remotas do país, aquelas menos desenvolvidas. Dificilmente vai haver desenvolvimento se não houver recursos humanos de qualidade nas províncias do interior. São precisos os engenheiros, são precisos os agrônomos, são precisos os professores, os enfermeiros, os médicos, os empresários. E então, o conceito é, de um lado, criar polos que diretamente façam a atração dos cidadãos para irem nessas áreas, ou então criarmos zonas salariais diferenciadas, para que um enfermeiro que quer ficar em Viana, por exemplo, pode ter um salário de base de 150 mil kwanzas. O mesmo enfermeiro com a mesma categoria, se for para Malange, passa para 220. Se for para Saurimo, passa para 300. Se for para Lumbalangimbo, passa para 350. O que é que vai acontecer? Esse enfermeiro vai preferir ir para Lumbalangimbo, onde ganha 350, em vez de ficar no Kazenga, onde ganha 150. Vai o enfermeiro, depois vai o professor, o funcionário, depois vai o engenheiro, vai não sei o quê. O comerciante também vai lá, porque está a ver poder de compra nessas localidades do interior, e nessa altura o comerciante também vai lá, monta o seu bar, monta não sei quantos, etc. E desenvolve-se. Porque enquanto estivermos nessa condição, eu tenho dito aos colegas, não se salva Luanda investindo em Luanda. 70% dos recursos do país ficam em Luanda. O que é que estamos a fazer? Fazer com que todos do interior sintam que as oportunidades estão em Luanda. E já que fala de Luanda, quais são as suas ideias em relação àquilo que são os problemas de Luanda? Como é que resolveria os problemas da cidade? Eu penso que, no caso de Luanda, o governo desistiu. Como assim desistiu? Mostrou-se incompetente. Como assim desistiu?
Primeiro, como já disse, não se resolve Luanda investindo simplesmente em Luanda. Resolve-se Luanda, em primeira instância, resolvendo o país. Na verdade, para que não haja esse fluxo migratório que cria pressão sobre as infraestruturas de Luanda, em primeiro lugar. Segundo lugar, o governo não teve a capacidade de estancar o crescimento desordenado. Luanda cresce todos os dias desordenadamente e o governo não consegue estancar o crescimento desordenado. Como é que se estanca o crescimento desordenado? Definir a partida até onde já está desordenado, porque isso precisa depois de reordenamento, e imediatamente urbanizar as zonas virgens. Na verdade, criar os lotes, meter as estradas, meter as infraestruturas, a água, a energia, estabelecer a dimensão social das áreas em função da capacidade dos cidadãos. Os cidadãos que querem fazer casas de até 15 mil dólares, os cidadãos que querem fazer até 100, os cidadãos... Áreas específicas. Haver um centro onde as pessoas dizem, sim senhor, eu quero um espaço. Sim senhor, onde é que queres? Qual é o modelo de casa que queres fazer? Quero fazer assim, sim senhor, tem espaços assim. Encontra tudo já feito. E é difícil ocupação anárquica em zonas já urbanizadas. Quando os terrenos estão assim, virgens, os cidadãos ocupam à toa. E o governo não teve capacidade de urbanizar as zonas virgens. Até porque há um problema muito grande. E eu estive a fazer campanha contra o governo. Foi na história de que os cidadãos deveriam pagar um imposto predial urbano. Não deviam pagar? Eu andei pelos bairros a dizer, não paguem. Por que não paguem? Por quê? Não paguem? Porque 80% do parque imobiliário de Luanda, se não de Angola, não está legalizado. E quem dificulta a legalização dos cidadãos é o Estado. Tinham criado a filosofia do cadastramento. Os cidadãos dos bairros correram, cadastraram, zero, não aconteceu nada. Até agora, ninguém consegue legalizar o seu terreno, ninguém consegue ter direito de superfície, ninguém consegue legalizar essa coisa. Como é que me vão pedir eu pagar o imposto de uma casa fisicamente é minha, mas por lei não é minha? O senhor não pagou o imposto predial urbano? No terreno que não tem documentos, não pago. Não, mas na casa em que vive atualmente? A casa em que eu vivo é minha porque comprei do tempo colonial. É de escritura colonial. E eu pago imposto todos os anos em janeiro. O imposto até foi barato, eram 20 e tal mil kwanzas, agora passou a 100 e tal. Mas nos meus outros empreendimentos, em que não tenho documentos, não pago. O Estado facilita os cidadãos terem documentos das suas casas, porque o cidadão que tem o documento da casa dele, e há cidadãos que fizeram investimentos... Não pode ser acusado de solicitar os cidadãos a não cumprir com as suas obrigações para com o Estado. É pedir para o governo cumprir com as suas obrigações. Nós não podemos ter uma vivência... O senhor, se fosse governo, tomaria um acordo se os cidadãos não pagarem por causa das condições que o senhor coloca aqui? Nós não podemos ter uma vivência em que o Estado não cumpre as suas obrigações para com o cidadão e quer que o cidadão cumpra para com o Estado. Não, é recíproco. Até porque o Estado tem interesse em resolver a outorga dos documentos das casas que os cidadãos construíram, dos terrenos que os cidadãos têm, porque há cidadãos que fizeram casas extraordinárias, Benfica, Morro Bento, Viana, Cacoaco. E essas casas, se tivessem documentos, serviriam de colateral bancário para os projetos que os cidadãos querem fazer. Porque ele vai no banco e vai dizer, sim senhor, queres quanto? Quero 20 milhões de kwanzas. Tudo bem, o que é que tens para servir de garantia ao banco? Tenho na minha casa. Ok, traz os documentos. Não tem documentos. O banco não aceita. Então, o Estado deve fornecer os documentos ao cidadão. O Estado ganha duas vezes. Potencia o cidadão, porque esse cidadão torna-se proprietário e pode usar o seu bem para outros projetos. Por outro lado, passa a ser um pagador de impostos, porque tem a casa legalizada. Esse é o papel do Estado. Nós temos um Estado que parece que gosta de dificultar a vida do cidadão. Quando o papel do Estado é facilitar, é servir o cidadão. O cidadão não tem nada que lutar para ter bilhete de identidade. O Estado é que deve ir à casa do cidadão e entregar o bilhete de identidade ao cidadão, porque é um direito do cidadão. E agora ainda pior, parece que o Estado nem consegue ter os materiais para fazer os bilhetes do cidadão. Vergonha. Por que não vão buscar o dinheiro do Fundo Soberano para resolver esses problemas? Não é verdade? Portanto, são essas coisas que dificultam a realização da própria, como é que diria,
o slogan atual da diversificação da economia. Muito bem, nós vamos Quem deve fazer a só um diversificação minuto, da economia? doutora Abel Silva Covuco, A diversificação da economia tem que ser feita pelos cidadãos, Não, vai não é pelo poder Estado. falar, mas nós somos uma televisão comercial e vamos ter que fazer aqui um intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouco para continuarmos esta entrevista aqui do Especial Zimbo com o Dr. Abel Silva Covuco. Até já. Mais uma vez, boa noite. Bem-vindos à segunda parte do Especial Zimbo. Hoje temos como convidado Abel Silva Covuco, presidente da Casa CE. Vamos fechar esse capítulo de propostas da Casa em relação a algumas questões do país. Falava da diversificação da economia e dizia que a diversificação deve ser feita pelo cidadão. Como assim, presidente Abel Silva Covuco? Primeiro, é preciso termos em consideração que a diversificação é um processo permanente. Não há um momento em que começa hoje e acaba amanhã. Basta vermos a história da economia mundial. Mas como é que faria essa diversificação da A economia? evolução agrícola, a revolução agrícola dos séculos 17, 18, nós ainda estamos a fazer agora aqui, a revolução agrária. A revolução industrial ocorreu nas economias avançadas nos séculos 18, 19. Nós queremos começar agora. Os outros, neste momento, continuam com a diversificação, passaram da revolução industrial para serviços, para a revolução tecnológica, para outras coisas. Por exemplo, a China concluiu o ciclo da diversificação, passando para a revolução industrial, e agora vão sair para serviços e tecnologia. Não é verdade? Portanto, o processo de diversificação é um processo permanente. E qual é o papel que o cidadão pode ocupar neste fim. processo de diversificação, como estava dizendo? O papel do Estado tem que ser só de fomento, de criação de condições. Não é o Estado que vai fazer, tem que ser os cidadãos, cada cidadão. E é por isso que eu disse que é preciso O Estado aqui libertar, assumiria o papel de indutor. indutor, fomentador. Porque dizia um economista famoso na nossa praça, quanto mais intervenção estatal existir no processo de diversificação, mais ineficiência se gera, mais corrupção se acumula, mais enriquecimento ilícito acontece, mais desigualdade na repartição de rendimentos nacionais. E deixa-me fazer uma pergunta. Portanto, Presidente, tem que ser- acha que neste momento já é possível a iniciativa privada fazer a diversificação sem intervenção do Estado? Não é só possível, tem que ser. É desejável. Sim, mas eu pergunto, É desejável. o Tem que ser. desejável é diferente de possível. Na sua opinião, é possível É o que já lhe- neste é momento o que lhe expliquei. a nossa Por classe exemplo, empresarial assumir este papel a de fazer a diversificação diversificação não ou é acha só- que ainda é necessária a intervenção do Estado? A diversificação não é só dos empresários, é do cidadão. E onde é que o Na cidadão verdade, entrava aqui por nessa exemplo, a revolução agrícola, na verdade agrária, para termos autossuficiência nos produtos de base. Tem que ser uma combinação, de um lado, com os que têm a vocação agrícola, na verdade, que são os empresários, porque o que nós temos são os governantes que querem fazer fazendas sem terem vocação. Têm a facilidade dos créditos, depois arranjam os terrenos, mas depois deixam aquilo abandonado. Não é correto. Ou são os próprios empresários com vocação, ou são os cidadãos que têm os pequenos espaços de agricultura de subsistência, mas que precisam de crescer. E, por exemplo, o que eu estava a dizer, será que a vocação da província do Huango ainda é agrícola ou não? Se definirmos a agrícola, temos que assumir que os solos estão cansados. O papel do Estado é fomentar a produção dos fosfatos no IGE, na verdade, que são os fosfatos que alimentam os solos, e fazer com que os cidadãos tenham acesso a esses fosfatos a preços subsidiados para terem maior produção, porque é esse o pequeno agricultor, não é verdade? Que se for acarinhado, em que ele produz 10, 15, 20 sacos de milho. Para o seu consumo precisa de 3, comercializa 15, não é verdade? E se ele comercializar bem, vai ter vontade de aumentar a lavra, para no ano seguinte, em vez de produzir 15 sacos, vai produzir 30, não é verdade? E se forem 1 milhão de cidadãos pelo país inteiro, que não são empresários, são agricultores de subsistência, nesse processo, não é verdade? Porque quando nós tivemos autossuficiência alimentar no tempo colonial, não foi só dos fazendeiros, foi do cidadão comum.
Na verdade, portanto, em todos os domínios, o Estado deve criar condições, deve criar fomento, deve criar incentivos, mas não é o Estado que deve fazer a Muito bem, diversificação. vamos avançar e vamos começar por onde iniciamos essa entrevista e os senhores que vão se responder, mas vai ter mesmo que responder porque aqui há muitas questões. Há ou não verdade naquilo que está a circular em relação ao deputado Alexandre Sebastião André, seu vice-presidente na Casa? Primeiro, o nosso objetivo fundamental, nós Casa, é fazer alternância e sermos governo em 2017. Nisso estamos todos de acordo. Muito bem, mas agora respondendo à questão, E o a presidente questão da Abel Chico transformação é apenas uma questão administrativa, de Não, terceiro não é plano. isso que eu lhe pergunto. E- Estão a circular informações que dão conta que existem algumas divergências, divisões na Casa e fala-se inclusive do encontro do Sr. Alexandre Sebastião André com o ministro-chefe da Casa Militar do Presidente da República. Nós na Casa- E disse que isso criou, este encontro terá criado algum problema dentro da Casa. Isso é verdade ou não? Nós na Casa não temos esse problema. Nós temos total confiança no companheiro Alexandre Sebastião. Ou seja, que é mantém um a dos confiança vice-presidentes. política no vice-presidente. Absolutamente. Nós reunimos juntos nesta quarta-feira. Na verdade, ele participou da Então, mas o reunião que é de do verdade Conselho nessas informações que Presidencial. estão a sair? Isso é especulação daqueles que têm receio que a casa está a ser grande demais. Mas quem é que tem receio e quem é que escolhe Eu essa não sei quem é informação? que pediu essa informação, portanto, talvez o jornalista devia convocar os do Clube Capa e outros que sabem disso. Nós não sabemos. Muito bem. E nós continuamos com a nossa atividade normal. Há uma pergunta que foi enviada no Facebook pelo Sr. Simba Destino. Correto. E ele pergunta, é verdade que são os ex-militantes da UNITA que mandam na Casa CE enquanto os outros partidos são marginalizados? A Casa CE é uma convergência de vários partidos e de cidadãos independentes. Se for a ver o nosso Conselho Presidencial, que é de 18 membros, dos 18 membros, São todos os partidos que fazem dos parte da 18 coligação. membros, só tem 3 que vieram da UNITA, 5 que vieram do MPLA, 6 que vieram dos outros partidos. Portanto, a maioria dos que estão na Casa são membros de todos os partidos, na verdade. A segunda figura da Casa, que foi o segundo cabeça de lista, é o Almirante Leão. Não veio da UNITA, veio do MPLA. O William Toné não veio da UNITA, veio do MPLA. O Dr. Michel não veio da UNITA, veio do MPLA. O Dr. Xavier não veio da UNITA, veio do MPLA. Portanto, há uma diversidade total e, portanto, é incongruente Essa questão tentar dela. Pronto. assimilar. Há uma outra questão. O Congresso da Casa estava para este mês de maio, foi adiado para junho. Por que é que está difícil o parto de transformação da coligação em partido? Queremos cuidar da organização para tudo sair bem. Ou existem Ser divergências que democrático. dificultam a criação de um partido? Não, neste momento nós temos as conferências provinciais ainda a ocorrerem esta semana, cerca de 7. A questão Então, da porque esses transformação, sucessivos adiamentos a questão da realização do transformação, Congresso e a transformação da coligação a num questão da partido transformação não é problemática. Vou lhe está explicar a ter porquê. dificuldades em acomodar interesses? Nós temos os acordos constitutivos. Quando nós fizemos a Casa, houve negociação entre as partes e fizemos os acordos. E os acordos previam, as partes entendem que a Casa terá duração ilimitada, transformando-se em partido político depois das eleições gerais de 2012, independentemente do resultado eleitoral. E já passam estão 4 anos. Estão as assinaturas De todas as pessoas. de todas as pessoas. Então, por que é que 4 anos Número- depois não avançaram para isso? Número 2, 4 anos depois não avançaram para isso? nós por quê? temos os estatutos Sim. que estabelecem no artigo 3º que a Casa CE constitui-se por tempo indeterminado e deverá transformar-se em partido político até antes do segundo Congresso Ordinário, que terá lugar em abril de 2017. Portanto, isso está tudo previsto. E Então, o que é que está a acontecer? Há um telespectador, Fonseca Bengue, também vai poder falar, presidente. Vamos só à pergunta de Fonseca Bengue, que é jornalista também no Jornal de Angola. Ele pergunta quais são os objetivos da transformação da coligação em partido? O que é que a proposta de transformação prevê? Vai mudar a designação, os símbolos, os órgãos de direção e o que é que pensa, e ele pergunta o que é que pensa das divergências internas que estão a surgir sobre esta questão. As divergências são um fantasma. De quem? Né? Quem sabe os fantasmas? Dos que têm receio porque a casa está a ser grande demais e a casa vai ser governo em 2017. A transformação está prevista e esses documentos estão no Tribunal Constitucional. E as leis? Quando é que vai ser o Congresso? As leis estão. Vai ser o Congresso mesmo vai em ser em julho. Julho. Já não vai ser E adiado. as leis? Não vai. Neste momento vamos terminar as conferências. E as Mas leis? o que é que vai acontecer? A casa vai manter a designação casa as- ou mudará para uma outra designação? Deixe-me explicar, porque o que é mau é a ignorância das pessoas, porque não estudam.
a lei Acha que as dos pessoas fazem partidos essas questões é por ignorância. por ignorância? Portanto, esses documentos estavam estruturados Sim. e estão no Tribunal Constitucional. O Tribunal notou e averbou de que haverá a transformação. Da casa em partido. E a transformação faz-se como? Existe a lei dos partidos políticos, artigo 34º. Da lei dos partidos Dos políticos. partidos políticos, da Que fala da lei da questão República de da Angola. transformação em partido. A lei dos partidos políticos, na verdade, no artigo 34º, e eu vou lhe ler para que se clarifique, estabelece o seguinte: fusão, cisão e incorporação. Os órgãos estatutários competentes podem deliberar de qualquer partido a dissolução do partido, observando os mesmos requisitos formais, ela deliberar a fusão do partido com outros. E a figura que nós vamos estabelecer é fusão. E depois de todos os partidos que apoiam não partido. Poder participar. E vai manter a E designação como é em que casa. existe? Deixe-me lhe explicar. Para explicar o Senhor situação. Presidente, se eu vou A lei também diz: a fusão, a incorporação e a cisão reguladas pelos estatutos aplicam-se nos casos omissos com as necessárias adaptações às normas sobre a matéria relativas a sociedades comerciais. Como a lei dos partidos políticos não elaborou como é que se faz a fusão, remete à lei das sociedades comerciais. O que é que diz a lei das sociedades comerciais? No artigo 101º, 3º e 5º. Estabelece, claro, nós não fazemos as coisas por acaso, tudo está estruturado. Portanto, estabelece as modalidades em que se faz a fusão. Para se fazer a fusão. E eu dou-lhe um exemplo. Nós tivemos, esta semana, a fusão de dois bancos à luz da lei das sociedades comerciais, que é o Banco Atlântico e o Banco Milênio. O nome dos bancos mudou? Não mudou. Passou a ser Banco Milênio Atlântico. O que significa que nessa fusão vai fazer com que a casa se mantenha. A casa continua a casa. Só não já sei coligação, mas é... Sim, é casa partido. Muito bem. Porque o património dos bancos mudou? Não mudou. Houve a fusão do património de todos os bancos. Mas existem evidências de algumas lideranças dos partidos que compõem atualmente a coligação em se fazer essa... Nós estamos de acordo. Não há ninguém que há uma questão do senhor Matias... Estamos de acordo. Há uma questão do senhor Matias Pires. São perguntas que foram enviadas por via do Facebook, na minha página do Facebook. O senhor Matias Pires disse que a casa, estou a citá-lo, Matias Pires, disse que a casa é o Abel Chifucuvuc e o resto é deserto. Que esforço tem feito sentido de alargar à sua elite dirigente? Eu penso que isso, primeiro, é desconhecimento, segundo, desonestidade, terceiro, desconsideração dos dirigentes da Casa Sé. Eu tenho aqui a lista dos membros do Conselho Presidencial. São 18 membros. Conselho Presidencial. Conselho Presidencial. Desses 18, só há um não licenciado. Só um. Dos 18, 10 são professores universitários. 3 são generais, reformados generais. Essas pessoas não valem. 10 professores universitários de 18. Eu até penso que os nossos órgãos são os órgãos mais intelectuais de todas as formações políticas deste país. No Conselho Presidencial, dos 18 membros, só há um não licenciado. Agora, há uma... São 10 professores universitários entre 18. Agora uma questão, doutora Abel Chifucuvuc, já existem candidatos que vão desafiar a sua liderança na casa? Eu acho que sim. Sabe quem são? Não, eu não tenho conhecimento porque só no dia 21 é que teremos a institucionalização da Comissão Eleitoral e a formalização das candidaturas vai para a Comissão Eleitoral. O senhor seguramente é candidato? Eu sou candidato. Deste Congresso sou candidato. Porque quero protagonizar a mudança em 2017. Agora, portanto, mas tenho indicadores de que nós vamos ter candidato. Não vai ser como no MPLA, que o prazo passou e ninguém tem gabarito para avançar. Muito bem. São verdadeiras informações sobre um alegado mal-estar na casa por causa do protagonismo do deputado Miau, que, segundo dizem, será o seu vice-presidente caso seja eleito no próximo Congresso? Não. Primeiro, nós temos espaço para a realização de todos, não é verdade? E o almirante Miau, a quem nós prestamos grande tributo porque tem feito um trabalho extraordinário, não é verdade? É um dos membros e nem sequer é vice-presidente neste momento. Não, a pergunta é se ele vai ser seu vice-presidente, vai fazer parte da sua lista de candidatura, caso seja eleito presidente. Os nossos estatutos estabelecem que cada candidato, quando concorre, define o número de vice-presidentes que quer. Só não pode ir para além de 7.
na verdade, o que significa tenho liberdade total de definir, quando chegar à altura, quantos vice-presidentes quero. Vou com certeza reconduzir os atuais e se eu puder aumentar mais um, aumento mais um. A harmonia é que é importante. E é preciso ter em consideração, por exemplo, o ouvinte que dizia que as figuras, tirando Abel, não há figuras. O nosso grupo parlamentar, de 8 pessoas, é dos mais dinâmicos da Assembleia Nacional. De 8 pessoas. Não é verdade? O que significa o valor destas pessoas na Assembleia Nacional. Agora uma questão. Não só temos valores extraordinários, como quero já deixar claro que vamos ter muito mais gente que vai vir para a Casa do Congresso. A Casa C é uma coligação, neste momento, com vários partidos, sendo que cada um deles tem uma ideologia, né, diferente. Vocês fizeram congregaram-se para disputar as eleições de 2012, agora vão se transformar em partido. Qual vai ser a linha ideológica do vosso futuro partido? Portanto, o próprio Congresso também tem como um dos elementos a clarificação político-ideológica da Casa C. No entanto, a partida, desde que nós criamos a Casa, e vem também estabelecido nos estatutos, já está aqui que a Casa C é uma organização política comungando os princípios do centro-esquerda. Ainda com coligação. Portanto, nós queremos discutir ainda para podermos fazer a clarificação ideológica da Casa C. Mas ainda há dúvidas se a Casa C se manterá como partido de centro-esquerda? Nós somos o partido mais democrático, mais aberto de Angola. E é por isso que nós debatemos tudo com a diversidade, porque a nossa divisa é unidade na diversidade. Até porque, filosoficamente, há um ditado que diz que a humanidade deve o progresso àqueles que duvidaram e questionaram. A humanidade não deve o progresso àqueles que só dizem sim, 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 como no partido maioritário. Muito bem. Vamos então avançar para outras questões nesta entrevista. Todos os políticos, todos os partidos falam de um déficit e da falta de capacidade de diálogo e de busca de consensos para a solução dos problemas estruturantes do país. Por que é que acha que vocês têm dificuldades em encontrar consensos, em discutir e encontrar soluções para aquilo que são as questões estruturantes do país e que beneficiam os angolanos? Primeiro, nós não temos sequer essa dificuldade. Mais uma vez, digo que é desconhecimento das coisas. Talvez também um bocado nossa responsabilidade de proporcionarmos espaços para haver maior publicitação do que vamos fazendo. Neste momento, na verdade, há uma espécie de vontade de coordenação entre as forças políticas da oposição para termos uma agenda comum para melhorar o contexto dentro do qual vão ocorrer as eleições de 2017. Essa agenda comum pressupõe que poderão concorrer todos numa coligação, numa frente única de 2017? Não. A agenda é para melhorar o contexto dentro do qual vão ocorrer as eleições de 2017. O que é que quer dizer? Propormos à Assembleia Nacional legislação ou revisão da legislação de forma conjunta. Na verdade, trabalhamos no sentido de melhorar o ambiente para o registro eleitoral. Trabalharmos juntos na fiscalização do registro eleitoral. Pensarmos na possibilidade de fazermos conjuntamente um centro de controle e escrutínio paralelo. Trabalharmos juntos no sentido de fazermos o controle da eleição no dia do voto. Mas cada força política concorre sozinha, com a sua identidade, com a sua estratégia. E são ideias ainda ou já estão a trabalhar nisso? Não. As equipas reúnem todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras. Neste momento já introduzimos na Assembleia Nacional legislação conjunta. Em relação ao processo eleitoral. Pronto, estamos a dialogar. Essa legislação prevê também a questão das autarquias, ou não? Portanto, neste momento o que nós fizemos foi um projeto total para o controle dos mecanismos de registro e controle dos eleitores. Para controle físico, para controle do sistema de dados, etc. Portanto, estamos a dialogar, não só dialogar, estamos a colaborar. E vocês têm tido também essa facilidade para dialogar com o partido que sustenta o governo em Pelá?
O partido que sustenta o governo tem mais dificuldades, é menos tolerante, é menos aberto, não é verdade? E que responde menos às iniciativas das outras forças O políticas. senhor tem tomado a iniciativa de falar com os dirigentes do MPLA para tentar encontrar soluções sobre aquilo que são os grandes problemas do país? Eu penso que o jornalista sabe se há pessoas da oposição que mais têm interação com os cidadãos do MPLA, só é interação informal. Portanto, conversamos, somos todos cidadãos, somos todos irmãos, temos mesmo que falar. Encontramos nos óbitos, nos casamentos. Nós todos sabemos que encontram-se, almoçam juntos, e por que têm dificuldades quando se colocam as grandes questões nacionais, têm dificuldades em... Mesmo com o presidente Zé Eduardo, estivemos juntos na passagem de ano, trocamos impressões, meio risada. Portanto, nós não podemos criar barreiras. Aliás... Então, o que é que há, o que é que dificulta às vezes o entendimento? Bom, Se vocês têm até essa relação informal muito boa, essa relação de proximidade muito boa, isso não devia servir de facilidade para o diálogo político, para os grandes entendimentos sobre as questões estruturantes do país? Eu penso que tem a ver um bocadinho, talvez, se é isso, com o propósito que anima cada força política. Na verdade, qual é o propósito? É governar para mandar ou é governar para realizar, para servir o cidadão? Na verdade, se é governar para mandar, fica-se estanque. Nós queremos governar a partir de 2017 para realizar o cidadão, para servir o cidadão, temos que ter mesmo abertura, não é verdade? Porque esses cidadãos também são os do MPLA, nós não podemos ficar estanques, temos que ter abertura, temos que ter diálogo, temos que ter capacidade de explicação, de convencer, não é verdade? Porque, como já disse, o nosso conceito de governação é governação patriótica, de competência e honestidade, e irá necessariamente envolver todos os cidadãos, não é verdade? E é por isso que nós não temos esse problema. Se há esse problema, são outros. Como é que vê, há um telespectador também que faz essa pergunta, deixa-me só procurar aqui o nome dele, não vejo aqui, mas há um cidadão que diz que os partidos, geralmente, principalmente os partidos da oposição, fazem uma oposição de quanto pior, melhor. Isso também acontece com a Casa, ou a Casa tem uma oposição mais republicana? Primeiro, nós somos uma força política que não nos consideramos da oposição ou na oposição. Nós consideramos força política alternativa. Nós não somos da oposição. Nem somos da oposição. Não. Nós somos força política alternativa. Porque vamos fazer os outros alternância. Os outros, cada um se afirma como quiser. Nós somos uma força política de alternativa. E vamos fazer alternância em 2017. A postura é diferente. Se não ganhar em 2017, a postura é diferente. A postura é diferente. Quando se é força política da oposição ou na oposição, só se critica, só se fala mal. Quando se é alternativa, é preciso dizer o que não está correto, mas depois ajudar, indicar como é que as coisas devem ser feitas. Por exemplo, eu já disse aos colegas do governo, e fiz isso público, que nos momentos de vacas magras, e neste momento temos vacas magras, tem que haver de forma muito criteriosa, na verdade, a definição de prioridades. Neste momento o governo não pode pensar fazer tudo, porque não se pode ser forte em todo lado e ao mesmo tempo. Tem que haver definição das prioridades. Quais deviam ser as prioridades deste momento? Primeiro, garantir o funcionamento regular das instituições do Estado. Na verdade, porque só assim é que poderemos desenvolver todos os outros domínios da vida nacional. E não se pode, e eu expliquei isso uma dessas vezes ao Ministro das Finanças, não se pode garantir o regular funcionamento das instituições públicas passando 2 meses ou 3 meses sem pagar os militares, sem pagar a polícia. Eles é que são as instituições públicas. Como é que passam 2 meses e não pagam os funcionários públicos? Isso tem que ser a prioridade, garantir o regular funcionamento. Número 2, é preciso cuidar dos setores sociais de sobrevivência e que são essenciais. A alimentação do cidadão, os medicamentos. Como é que nós vamos ter um país? Até aqui há pouco tempo eu visitei os hospitais vários de Luanda. E foi um desastre que eu constatei. Até a vacina para os recém-nascidos BCG não havia. Não havia. Outros fármacos não havia. Isso devem ser prioridades, não é verdade? Porque muitas vezes nós não estabelecemos bem os indicadores. Tudo bem, o Presidente da República hoje inaugurou o Museu da Moeda. É bonito.
Mas o que é que conta o Museu da Moeda com os hospitais que não têm medicamentos? Por que não priorizamos os medicamentos que salvam a vida das pessoas? Numa Luanda, não estou a dizer ainda o país, numa Luanda onde morrem 500 pessoas por dia ou mais. Mas país Será que essas pessoas não precisa ter o Museu da Moeda? Precisa de ter, mas não é prioridade. É preciso saber priorizar em Muito termos bem. de barca Por causa para não corrermos e para deixar que fale à vontade, voltamos à questão da ideologia da casa. Diz que o programa diz que a casa é um partido de centro-esquerda. E Ismael Mateus, que estava nessa entrevista também, faz uma pergunta. Ele diz que centro-esquerda é o MPLA. E a pergunta que ele faz é: centro-esquerda social-democrata, quais são as diferenças ideológicas com o MPLA? Vão entrar na Internacional Socialista? Eu pergunto-me, é verdade que o MPLA é de centro-esquerda? Eu não sei. Tenho dúvida. Sim, mas respondendo à questão de Ismael. Porque o que é o conceito de centro-esquerda, do meu entender? O conceito de centro-esquerda pressupõe que no estádio atual do nosso país, a preocupação para a criação da riqueza, na verdade, ou os pressupostos para a criação da riqueza têm que ser a livre iniciativa do cidadão e economia de mercado. Na verdade, com o Estado num papel regulador. A economia tem que ser de livre iniciativa do cidadão e economia do mercado, o mercado que regula, do ponto de vista econômico. Mas, tendo em consideração essa é a visão que tem a estrutura social que nós temos, que é a estrutura social de risco, porque a maioria da nossa população é pobre, é preciso que o Estado tenha vocação para tirar o cidadão da pobreza. Tirar o cidadão da pobreza é criar oportunidades iguais. Não pode haver mais uma criança nesse país que não vai para a escola. Aquela criança vai ficar atrás. E nós aqui em Luanda, 30 quilômetros, aqui nos bairros, há criança que não tem escola. Ainda não respondeu claramente a pergunta do É exatamente isso que estou a explicar. O que é o conceito de centro-esquerda? Economia de mercado, livre iniciativa do cidadão, mas uma vocação social, garantindo oportunidades iguais aos cidadãos para que ninguém fique para trás. Vão entrar na Internacional Socialista, como perguntas. Eu não acredito que o MPLA é um partido de centro-esquerda. Talvez do ponto de vista verbal. O MPLA já foi comunista, agora penso que está no extremo direito do ponto de vista econômico, na extrema direita, não é verdade? Do ponto de vista social, é uma total insensibilidade, não é verdade? Não querem saber do que se passa nos bairros. Nem vão lá, nem têm contato com os cidadãos. Sim, agora a pergunta que o Ismael faz: vai filiar-se à Internacional Socialista? Não nos interessa a partir das filiações. O que nos interessa é Angola. Até porque a própria Internacional Socialista hoje está muito desacreditada. Os ditadores, Mubarak, Ben Ali, etc., tudo estava na Internacional Socialista e eram quê? Na verdade, não eram nem socialistas, nem democratas, eram simplesmente ditadores e até em certa medida os grandes corruptos. Pronto, então não vai entrar tudo isso. Não é essa a nossa preocupação. Durante a viagem que eu fiz a Portugal, França, Estados Unidos e o Reino Unido em 2013, nós sofremos, diria, assédio ou preocupação de todas as forças políticas para tentarem ganhar a nossa participação nas organizações deles. Porque têm a noção de que a Casa CE é que é a força política do futuro em Angola. Sim, mas eu fiz uma pergunta, mas se não ganhar as eleições em 2017, também nos explicaram que é uma reformulação de pensamento. Na verdade, há a tendência de descartar a Internacional Socialista, que ficou muito desacreditada, e para o surgimento provável de uma organização que se chamará Internacional Progressista. Aí vocês já poderão filiar-se. E fomos já abordados também para participar. Neste momento, deixo claro que nós temos sido abordados pela direita, pelo centro, pelas famílias de esquerda, pela Internacional Socialista, por essa nova Internacional Progressista. Nós não definimos nada porque só será depois do Congresso. Sim, mas responda a uma questão. O senhor fala permanentemente em tudo o que faz, que vai ganhar em 2017. E se não ganhar? Eu quero deixar e fazer confiança ao cidadão. Deixa o cidadão e faça-me essa pergunta depois das eleições. Pronto, eu vou guardar a pergunta e vou fazer. Então vamos agora para dois tópicos. Começamos com a Assembleia Nacional. Qual é a avaliação como presidente de um partido com representação parlamentar? Como é que vê o funcionamento da Assembleia Nacional? Eu penso que a Assembleia podia ser melhor se quisessem. Se quisessem, quem é que não quer que a Assembleia seja melhor?
o partido maioritário. Podiam fazer melhor se quisessem, para que a Assembleia verdadeiramente cumprisse com o seu papel. O papel da Assembleia é legislar, controlar a atividade do Executivo e acompanhar nacionalmente a execução dos projetos do país. E a própria Assembleia Nacional permitiu que lhe fosse vedado o direito de controle da ação do Executivo. Então fazia o quê? Quando fala que a Assembleia Então, permitiu, também inclui os deputados do seu partido, da sua coligação, não? Na nossa coligação são os que mais se batem para isso. Mas, obviamente, 8 contra 120 e tal, o voto vence sempre. Não é verdade? O que significa, e até é muita pena, porque são os próprios deputados do partido maioritário que depois vão pedir nos 8 para vocês levantem o assunto, falem sobre isso. Mas quem tem pedido isso? Os próprios do partido maioritário. Mas por depois exemplo, levantar o quê, por a exemplo? própria solicitação de que é preciso que o cidadão acompanhe os trabalhos da Assembleia Nacional. O cidadão esteja informado. Em tempos idos, quando eu tomei posse, em 1997 na Assembleia Nacional, todas as plenárias da Assembleia Nacional eram transmitidas em direto. O que aconteceu? O MPLA percebeu que no debate perdia. E é por isso que teve que fechar as transmissões em direto. E eu pergunto-me, 120 e tal, se tem alguma capacidade, tem algum receio do povo ouvir 8? Então não são competentes. Mas há uma questão. A Assembleia Nacional tinha que ter as prerrogativas de legislar, de controlar a ação do Executivo, de fiscalizar as obras que vão sendo feitas no país, controlar as contas. Mas é por isso que o senhor, E não faz por isso que o senhor decidiu não assumir o seu mandato como deputado? Não foi por isso. Eu pedi aos colegas que eu queria dedicar-me ao cidadão. Mas não daria maior qualidade ao debate político na própria Assembleia se assumisse o seu mandato de deputado, como fez Eduardo Cangani? Os 8 que estão lá são já bravos, suficientemente bravos, na verdade, são suficientemente competentes. Não é preciso eu ir lá. Eu faço melhor o meu papel, executando 15-15 em todas as províncias, e neste momento faltam-me 3 ou 4, na verdade, para que o que é que eu quero? No fim do programa 15-15, vai me permitir ter o diagnóstico mais aprofundado do país. Porque eu vou a todos os municípios, falo com toda a gente e durmo nos municípios, seja quais forem as condições. O que os governantes não fazem, não é verdade? Falo com toda a gente, os sobas, os enfermeiros, os administradores, etc. E tenho encontrado surpresas agradáveis, mas também surpresas muito desagradáveis, não é verdade? Portanto, faço melhor o meu papel assim, dedicando-me inteiramente a construir a casa, dedicando-me pessoalmente à ligação com o cidadão eleitor, explicar os propósitos, a nossa agenda dos 20 compromissos, não é verdade? Para que, chegados a 2017, o trabalho já está feito. Muito bem. Há uma questão também que queremos ouvir a sua opinião. Como é que avalia o estado da reconciliação nacional? Como é que nós estamos neste momento? Estamos a avançar? O que é que tem a dizer em relação a isso? Qual é o conceito que tínhamos de reconciliação nacional? A minha interpretação é de que, a partida, tivemos um conceito de reconciliação errado. Como assim errado? Concebemos a reconciliação nacional como participação dos beligerantes na governação. Isso foi em 96, 98, com o governo da reconciliação O nacional. governo foi até 2008. Sim, eu pergunto agora, como É por isso que está a dizer que o conceito foi esse. É por isso que acha que não devia ser, não devia haver aquele governo de unidade nacional? deve permitir-me explicar para esclarecer o cidadão. Portanto, a percepção foi de que a reconciliação nacional é os beligerantes fazerem parte do governo. E que, terminada essa fase, os beligerantes saíram, ficou o partido no poder, a reconciliação nacional acabou. Está errado em primeiro lugar porque a reconciliação nacional tinha que ser entre todos os angolanos, porque todos os angolanos foram vítimas do conflito. Mas aquele governo não tinha foram também só os militantes dois de outros beligerantes, partidos. não foram só os Além dois da tinha o beligerantes, PLD e outros partidos, as toda a vítimas Dança do do conflito, não foram só. Acha mesmo assim que não foi feita a forma errada? Segundo, o meu entendimento do conceito de reconciliação nacional Sim. é de aceitação recíproca. Aceitação recíproca, na verdade, e entendermos que aceita-se ou reconhecem-se as maiorias, mas respeitam-se as minorias, na verdade. Aqui nós E não temos temos tido capacidade o de nosso fazer isso? conceito está mais ou menos de a maioria domina
e todos subordinam-se. Não se faz um país assim. Um país tem que ser de inclusão, aceitação e reconhecimento da maioria, mas o respeito às minorias, aceitando-se uns aos outros, na diferença que nos caracteriza, mas que é complementar. Mas acha Tinha que ser assim. concorda também que algumas pessoas dizem que essa questão, as populações já ultrapassaram isto, isso é um problema mais entre as lideranças políticas, a classe política. Temos obrigação todos de ultrapassar, mas temos obrigação e o dever também todos de melhorar. Está disponível para ajudar nisso? Companheiro, eu já expliquei. Fui o único, na reunião do Conselho da República, que fui dar sugestões Ao Presidente no Conselho ao Presidente da República, diretamente para ele. Sim, pode confirmar. Muito bem, Na já verdade. que fala, nós estamos mesmo já no fim da nossa entrevista, porque esgotamos já em 30 minutos o nosso tempo, porque não é, esgotou aqui o tempo, entre 1 hora, mas estamos já a quase 30 minutos. Há uma curiosidade, há uma imagem, e o senhor fez referência a isso, do diálogo que tem, diz que a pessoa não gosta de ser chamada da oposição, que mais contacto tem com a classe dirigente do MPLA, passou uma imagem sua nas televisões, e depois aquilo viralizou nas redes sociais, de um encontro seu com o Presidente da República, durante a cerimónia de cumprimento de final. O que é que disse de interessante ao Presidente que o fez sorrir, como sorriu naquele diálogo que tinham informal? Ou também não pode revelar, é um segredo? Primeiro, não foi encontro, portanto, foi durante a socialização. Sim, aquela socialização. E depois, as conversas minhas com o Presidente da República são privadas, portanto, não posso, cabe a ele, se quiser dizer Mas o que não é que pode falava. dizer o que é que disse. Mas Não, é conversas de cidadãos, portanto, não posso revelar o que é que foi o conteúdo, mas é conversa de cidadãos preocupados com o nosso país, não é verdade? Portanto, e no mesmo nível que eu tenho conversas com todos os outros dirigentes, tanto do MPLA, é o almoço, uma vez ou outra, com Samacuva. Não é verdade? Almoçamos juntos há menos de 3 meses. Eu, e o Miau e o lindo Bernardo Tito, o Samacuva, com o Adalberto e o Catium. Procura ter uma boa relação de amizade institucional com todas as forças políticas. Temos obrigação, somos todos cidadãos desse país, somos irmãos, não é verdade? Portanto, temos que ter mesmo interação. Eu, quando me dá na gana, como se diz assim em linguagem popular, vou à casa do Justino Pinto de Andrade, conversamos, sentamos. Vou à casa do Filomeno vem à minha casa regularmente. Não é verdade? Portanto, não podemos ter barreiras. Se queremos construir um país inclusivo, na verdade, temos que perceber que cada um de nós tem a sua razão. Acha que aqui complementamos a apreciação que uns o cidadão comum tem é que vocês não têm esse diálogo, afinal têm esse diálogo. Nós não podemos, de cada dia que o Filomeno vier à minha casa, sai comunicado. O Abel e o Filomeno Vieira Lopes estiveram juntos. O Abel esteve com Samacuva, sai comunicado. O Abel esteve com Nandó, sai comunicado. Não. Somos cidadãos, temos que ter mesmo interação, não é verdade? Agora, nós é que temos que ter a noção de que é através do diálogo que nós vamos quebrar as amarras. Acha que esses quebrar exemplos que as vocês não barreiras, podem não é verdade? ajudar o cidadão comum a ter uma ideia melhor de tolerância e de aceitar o outro como ele é? Seja lá qual for a sua cor político-partidária, qualquer seja a sua crença. Não só de tolerância, de complementariedade. Nós somos, cada um à sua maneira, diferentes, mas somos complementares. Imagina que tivéssemos um mundo onde todos fossem carpinteiros. O mundo todo só são carpinteiros. Como é que funcionaria o mundo? Afinal, temos que ter a diversidade. Uns são carpinteiros, outros são sapateiros, outros são alfaiates, outros médicos, outros engenheiros, outros pilotos. Assim é que o mundo funciona. Da mesma maneira, tem que haver MPLA, tem que haver casa, tem que haver FNLA, tem que haver PRS. E nessa complementariedade de ideias diferentes, construímos o país. Agora, para isso, na verdade, o sapateiro vende o sapato dele ao engenheiro. O engenheiro constrói a casa do sapateiro. O cozinheiro faz a comida para o médico. O médico cuida do cozinheiro. Está entrelaçado. Agora, e nós temos que ter essa postura de complementariedade e entrelaçamento. Doutor Adolfo Rufo, com uma curiosidade, quando decidiu lançar a casa, muita gente viu isso com muita apreensão, porque era uma das principais lideranças da UNITA, concorreu às eleições e perdeu. Arrepende-se, hoje, quando faz um balanço, depois de ter saído da UNITA, às vezes dá nostalgia de que eventualmente terá cometido um erro, acha que foi um acerto de sua parte
ter partido para um outro caminho. Nenhum dos atuais dirigentes da Casa CE alguma vez teve um mínimo, de dúvida do passo que demos. Quando digo dirigentes, incluo todos os membros que eu lhe disse, os 18 do Conselho Presidencial, os 450 do Conselho Deliberativo Nacional. Nunca ouvi, nem do Lindo Bernardo, nem do Alexandre Sebastião, nem o Manuel Fernandes, nem o Miau, nem o Candanda, nem o Dr. Xavier, ninguém. Todos consideram que o surgimento da Casa foi um fator bastante positivo na vida política nacional. Dinamizou a vida política nacional. Trouxe elementos diferentes de postura política e de aproximação ao cidadão. Na verdade, quem começou a ensinar a todos que é preciso andar, cumprimentar as pessoas e viver com elas é a Casa CE. Quem trouxe a dinamização dos debates parlamentares é a Casa CE. Portanto, foram fatores novos e é por isso que é isso que vai ser reconhecido pelos cidadãos em 2017. Muito bem. Doutora Delcy Vucu, eu agradeço por ter vindo em direto na TV Zimbo para esta entrevista. Agradeço. Muito obrigado. Quero deixar aos cidadãos a última palavra. Em filosofia diz-se que a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade e profundidade da participação dos seus cidadãos nesses processos. Os cidadãos angolanos devem participar para que nós melhoremos a nossa vida. E contamos com todos os angolanos. Muito bem. Então, está assim terminado o especial Zimbo de hoje. Foi com Abel Chico Cuvu, presidente da Casa CE. Na próxima sexta-feira nós voltamos novamente para mais uma grande entrevista aqui na TV Zimbo, em direto. E é preciso anunciar, na próxima terça-feira é dia de debate livre e vamos discutir o salário mínimo nacional numa altura em que apresentam-se várias propostas e fala-se da possibilidade de haver uma revisão do salário mínimo nacional. Vamos trazer aqui sindicatos, patrões e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social para discutirmos o salário mínimo. Então não perca na próxima terça-feira aqui na TV Zimbo, a televisão que faz um jornalismo que Angola acredita. Um jornalismo sério, com contraditório, que você só vê nesta televisão, a única que lhe oferece conteúdos diferenciados de informação. Então, muito boa noite.